Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora nós vamos ver o tema da nossa aula. Aula 19, objeto de conhecimento, trigonometria, funções trigonométricas, detalhamento, ciclo trigonométrico, funções periódicas, função seno. Então vamos à nossa aula. Nós vamos iniciar a nossa aula sobre função seno falando do ciclo trigonométrico. Ele é importantíssimo para a gente poder entender as funções trigonométricas. Vejam ele aqui comigo na tela. Então, nós temos aqui o ciclo trigonométrico no plano cartesiano. O ciclo trigonométrico, ele apresenta uma circunferência onde as medidas são, partindo aqui da origem, apresenta um raio de medida 1. Então, essa medida aqui em vermelho, ela é igual a 1. E ela é igual a 1 em todos os sentidos. Ó. Quando a gente vem aqui para o x, quando passa aqui para o eixo y, então, ao redor de toda essa circunferência, a medida desse raio é igual a 1. E o que a gente pode observar aqui também? Aqui ao lado, nós temos um outro plano cartesiano representando a função f de x igual a seno de x, que é a nossa função seno. Então, o que acontece aqui? Vejam que no ponto da origem, o ponto 0, 0, quando o x é 0, o y também é igual a 0. E isso é referente aos ângulos. Quando a gente tem aqui o ângulo 0, no ciclo trigonométrico, aqui está representando o ângulo 0. Então, o valor de y ele é igual a 0. Por quê? Porque a direção aqui da abertura é 0. Aqui nós temos um outro valor de ângulo. Vejam que aqui a gente tem um ângulo 0, coincidindo aqui com o eixo x em vermelho. Se a gente aumenta esse ângulo, ele vai ter um determinado valor de seno. Por exemplo, se a gente chega até aqui, a gente tem um determinado valor de seno correspondente ao gráfico aqui ao lado. A mesma coisa acontece aqui. Aqui na metade, a gente tem o equivalente ao ângulo de 45 graus. Então, no valor do ângulo de 45 graus, a gente tem um valor aqui de x, que é o mesmo equivalente ao valor do seno aqui no gráfico, no plano cartesiano. E isso vai acontecer para qualquer valor de ângulo que a gente tenha aqui, ó, sempre vai coincidir. E a gente pode observar o formato do gráfico do seno de x. O que a gente consegue observar? Que ele tem esse formato ondulatório. Vejam que quando a gente liga os pontos, a gente não faz um gráfico desse tipo aqui, como se fosse uma reta, depois outra reta, depois outra e depois outra. Não, ele não fica nesse formato de V e de V invertido. Ele tem esse formato de onda, que é característico das funções trigonométricas. E para a gente montar o gráfico de uma função, a gente precisa atribuir valores para o x, como a gente faz nas outras funções também. Então, aqui para a função seno de x, a gente tem essa tabela com valores para x e valores para y, que é a f de x, que é a função seno de x. Então, quando x é igual a 0, como a gente viu lá no gráfico, o seno de 0 também vai ser igual a 0. Quando x é π sobre 2, o π sobre 2 ele é equivalente a 90 graus. Então, em graus, ele é 90 e em radianos é π sobre 2, significa o mesmo. Então, seno de π sobre 2,
ou seno de 90 graus, ele é igual a 1. Quando x é igual a π, que é equivalente a 180 graus, o seno de π ou seno de 180 graus é igual a zero, que é quando a gente dá uma volta, quando a gente dá meia volta no ciclo trigonométrico. E a gente também tem para x o valor de 3π sobre 2, que é o mesmo que 270 graus. Então, o seno de 3π sobre 2, que é o seno de 270 graus, é igual a menos 1. E o outro valor que a gente tem para x é o valor de 2π, que é o mesmo que 360 graus, é o mesmo que uma volta completa no ciclo trigonométrico. Então, o seno de 2π ou o seno de 360 é igual a zero. Então, com esses valores, a gente consegue montar lá o nosso gráfico da função seno, que é esse valor, que são esses valores que a gente compõe a função seno e nos dá esse gráfico característico. Então, voltando aqui à medida dos ângulos, então, olha só, quando o ângulo é zero, o valor da função é zero. Quando o ângulo é 90, olha só, o valor da função na direção do y é igual a 1. Quando o valor do ângulo é 180, isso aqui é correspondente a zero no eixo y. Quando o ângulo é 270 graus, o valor é menos 1 aqui no eixo y. E quando a gente tem a volta completa de 360 graus, o valor é de 1 aqui no eixo y. Lembram que eu falei que o raio da circunferência tem medida 1? Então, daqui para cá mede 1, e de acordo com o eixo y, daqui para cá é menos 1. E então, a gente tem o gráfico da função seno quando a gente vai ligar os pontos. Olha só, quando x é igual a zero, o seno de zero é zero. Quando x é igual a π sobre 2, olha só, aqui nós temos a medida π sobre 2 ou a medida de 90 graus. Olha quanto é o y. O y é 1. Quando nós temos x igual a π ou x igual a 180 graus, o valor de seno é zero, de seno de 180 ou seno de π é zero. Quando o valor de x é 270 graus, ou 3π sobre 2, o valor de y é menos 1, conforme a gente mostrou aqui para vocês, né? Esse valor aqui é equivalente a menos 1. E aqui em cima, o máximo valor é 1. E, finalmente, quando x é igual a 2π, o valor de y é zero. E aí a gente completa o nosso gráfico da função trigonométrica, da função seno. A gente vai ligar os pontos, mas olha só, a gente vai ligar em linha reta? Não, a gente já viu que a função seno, ela tem um comportamento diferente, ela tem um comportamento como se fosse de uma onda. Então, por isso, o gráfico da função seno tem esse formato aqui. A gente vai ver agora, no GeoGebra, a função seno e algumas de suas variações. Vejam aqui comigo. Nós temos aqui o plano cartesiano, os eixos x e y, e agora a gente vai inserir a função seno. Função f de x vai ser igual a seno de x. Então, vejam que nós temos novamente o mesmo comportamento. O que acontece aqui no gráfico da função seno que vocês podem ver? Quando o x é igual a zero, y é igual a zero. Aqui marcado no ponto A. Quando x é igual a π sobre 2, o valor de y é igual a 1.
Quando x é igual a π, o valor de y é zero, e assim por diante. Então, o que a gente também consegue observar aqui no gráfico da função seno? Vejam que essa função, ela continua tanto para a direita, se a gente vier para cá, ó, para os valores positivos do eixo x, ela continua crescendo. Ela continua nesse mesmo sentido, indefinidamente. Olha só, os valores de x aqui já passando de 30. Isso em radiano. E vejam que aqui, para os lados onde o valor de x é negativo, a função seno também apresenta o mesmo comportamento. Mas o que a gente pode observar também? Onde que ela começa a se repetir? Isso é muito importante para a gente caracterizar a função seno. E ela começa a se repetir justamente nessa direção aqui. Vou fazer Não, vou marcar os pontos só. Aqui, ó. No ponto A. E quando chega aqui no ponto B, ela volta a se repetir. Ela começa a ter esse comportamento novamente, saindo do zero e fazendo essa onda, uma para cima e outra para baixo. O que a gente também pode observar aqui na função seno? A gente vai inserir outras funções que têm a ver com o seno. Por exemplo, a gente vai pôr aqui a função g de x igual a seno de 2x. Vou só ajeitar aqui. Seno de 2x. Então, o que a gente pode observar aqui na função seno de 2x? O que aconteceu com a onda do gráfico da função seno de x? Ela é como se tivesse encolhido, não é verdade? Então, vejam que aqui na função seno de x, o gráfico começa a se repetir do ponto A até aqui o ponto B. E a função seno de 2x, olha o que aconteceu. Ela começa exatamente no ponto A também, mas depois ela vai se repetir aqui no ponto C, que é o equivalente a π, 3,14. Então, a gente consegue observar comportamentos semelhantes nas funções quando a gente varia o valor do x, independente do coeficiente que esteja lá. No caso, o primeiro gráfico em vermelho é o gráfico do seno de x. O gráfico em verde é o gráfico do seno de 2x, ou seja, a gente duplicou o valor do ângulo. E o que aconteceu com o gráfico? Ele manteve aqui a imagem. Vejam que a altura continua, vou marcar aqui, ó, o ponto D e o ponto E continua no valor 1. E aqui para baixo também, vou marcar os pontos F e G, continua o seu correspondente em y igual a menos 1. Então, não mudou muita coisa do valor da função seno de x. Mas acontece essas variações quando a gente muda o valor dos ângulos. Outra coisa que a gente pode alterar também, vamos voltar aqui para a nossa função original, seno de x, e vamos colocar uma outra função. Vamos colocar a função seno de x e acrescentar um coeficiente. Seno de x mais 1. Então, olha só o que aconteceu com o gráfico da função. Ele subiu. Por quê? Ele está em azul. Ele subiu uma unidade. Em vez de começar no zero,
Ele está começando aqui, ó, no ponto 1. Aqui no ponto 1. Ok? E se a gente fizer outra função? E se a gente colocar um coeficiente negativo? Veja o que acontece. Na função h de x, seno de x menos 1. O que pode acontecer? Olha só, o gráfico é como se tivesse descido. Então, ele veio para cá, iniciado o ponto menos 1. Mas vejam que o comportamento é o mesmo. O período dessa função, ele começa aqui no ponto A e termina aqui neste ponto B, equivalente também a 6,28, que coincidentemente é a função, é o valor de 2π, não é? E o que a gente pode observar desses gráficos? A gente consegue observar o domínio e a imagem da função seno. O domínio da função seno são todos os números reais. Por que são todos os números reais? Quando a gente observou o gráfico da função seno, o que a gente percebeu? A gente percebeu que aquele comportamento de onda do gráfico, ele continuava tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, significa que o domínio da função seno são todos os números reais. Quando a função é seno de x, quando a função é seno de 2x, seno de 3x, quando a função é seno de x mais algum valor, seno de x menos algum valor, a gente viu o mesmo comportamento nos gráficos. Eles continuam seguindo para a direita e para a esquerda no eixo x. Quais informações a gente tem mais sobre o gráfico da função seno de x? Vamos voltar à nossa cartela. O período da função seno é 2π, como a gente viu, né? Aquela onda, ela começa no 0, passa pelo π sobre 2, passa pelo π, passa pelo 3π sobre 2 e encerra aqui no 2π. E depois ela volta a se repetir. Por isso o período da função seno é 2π. E a imagem da função, ela sempre está compreendida ali, entre menos 1 e 1. A imagem da função seno de x. A gente viu no gráfico também que aquela onda, em relação ao eixo y, tem esse valor aqui correspondente a 1 e esse valor aqui correspondente a menos 1. Ou seja, a função nem passa daqui do 1 para cima e nem do menos 1 para baixo. Então, essa é a imagem da função seno de x. Vejam aqui novamente aquela nossa imagem. Olha só, aqui é 1, aqui é menos 1. Então, isso significa que a imagem da função ela varia de menos 1 a 1. Por quê? Porque tem vários pontos da função que estão entre menos 1 e 1 aqui no eixo y. E agora a gente vai determinar o domínio, a imagem e o período de cada uma das funções abaixo. A gente viu algumas funções no gráfico, agora a gente vai determinar a imagem, o domínio e o período dessa função. Nós temos aqui a função f de x igual a 3 seno de x. A função seno de x ela é dessa forma aqui. Y é igual a mais b seno de cx, onde o a é o termo independente, o b é o valor que multiplica o seno e o c é o valor que está multiplicando o ângulo. Na função que a gente viu, na função f de x igual a seno de x, quem que era o a? Era o termo independente. Tem algum termo aqui sendo somado ou subtraído? Não tem, né? Então, significa que o a na função seno de x é igual a 0. Quem é o b na função seno de x? É o valor que está aqui na frente multiplicando o seno de x. Tem algum valor multiplicando aqui o seno de x? Não aparece, mas ele é o
1. Então, 1 vezes seno de x é o mesmo que seno de x. Então, o coeficiente b da função seno de x é igual a 1. E quem é o c? O c é o valor que está multiplicando o x. Tem algum valor aqui multiplicando o x? Não aparece, mas é o 1. Então, seno de x, o coeficiente c da função seno de x é igual a 1, certo? Então, aqui a gente identificou os coeficientes da função seno de x. Só que agora nós temos a função 3 seno de x. Então, nós vamos identificar os seus coeficientes. Quem é o a? É o valor independente. Tem algum valor independente aqui? Não, né? Então, o a na função 3 seno de x é igual a 0. Quem é o b? O b é o valor que está multiplicando o seno de x. O b nessa função é 3. E quem é o c? É o valor que está multiplicando o x. Nesse caso, é 1. Quem é o domínio da função? Como eu falei agora há pouco, qualquer função que tenha seno de x, o domínio vai ser todos os reais. Então, todos os reais são parte do domínio da função f de x igual a 3 seno de x. Quem é a imagem? A imagem, para saber a imagem da função, a gente vai precisar dos coeficientes a e b. E vai ser um intervalo compreendido entre a menos b e a mais b. Ou a mais b e a menos b. Isso vai depender do sinal de a e de b. Quem fica aqui no primeiro valor é sempre o valor menor, e aqui no segundo valor é sempre o valor maior. Por exemplo, se a gente encontrar os valores para a e b, 7 e 5, qual vai ser o intervalo? Vai ser 5,7 e fecha o colchete. É só uma questão de nomenclatura, tá bom? De organização. E o período da função? O período da função é o mais fácil de calcular. O período da função sempre é 2π sobre c. E quem é o c aqui na função? 3 seno de x é o 1. Então, vai ser 2π sobre o módulo de 1, que é 2π sobre 1, que é o próprio 2π. Mas vamos ver detalhadamente cada um desses elementos. Então, temos aqui a nossa função f de x igual a 3 seno de x, então estamos repetindo ela. E a função seno, a gente sabe que ela é dessa forma, y igual a mais b, seno de 6x. Agora sim, nós vamos identificar os coeficientes da função f de x igual a 3 seno de x. Quem é o a? É o termo independente. Como não tem nenhum termo aqui sendo somado ou sendo subtraído, seja depois do seno de x, seja antes, então esse valor é 0. Então, o a da função 3 seno de x é igual a 0. Quem é o b? É o 3, é o valor aqui que está multiplicando o seno. Quem é o c? É o valor que está multiplicando o x, nesse caso aqui, ele é o 1. Pronto, já temos tudo o que a gente precisa. A igual a 0, b igual a 3 e c igual a 1. O domínio da função, todos os reais, não tem segredo. A imagem, a menos b, 0 menos 3, e o outro valor é a mais b, 0 mais 3. 0 menos 3 é menos 3 e 0 mais 3 é 3 positivo. Então, a imagem é esse intervalo aqui, que vai de menos 3 a 3. Então, tá certinho, ó. O primeiro valor é o menor valor, seguido do maior valor da imagem da função. E o período é 2π sobre o módulo de 1, que é o próprio 2π. Então, determinamos já o domínio, todos os reais, a imagem, intervalo de menos 3 a 3, e o período 2π. Tudo isso da função f de x igual a 3 seno de x. Vamos ver agora como que fica o gráfico dessa função.
Olha só, o gráfico da função 3 seno de x. O que a gente pode observar? Que o seu período, olha só, começa aqui no zero, passa pelo π sobre 2, π, 3π sobre 2 e para aqui no 2π e depois volta a se repetir. Por isso o período da função realmente é 2π. E quem é a imagem? Olha só, a imagem está aqui, ó, entre 3 e menos 3, da mesma forma que a gente calculou usando os coeficientes da função seno, tá certo? Agora vamos ver um outro exemplo. Nós temos aqui a função f de x igual a menos 2 seno de 3x mais 5. Então temos bastante informação aqui nessa função. Como a função seno é da fórmula y igual a a mais b seno de cx, vamos identificar esses coeficientes. Quem é o a? É o termo independente. Onde que ele está? Está aqui, ó. É 5. Então, o a é igual a 5. Quem é o b? O b é o valor que está multiplicando aqui o seno. Nesse caso, o b é menos 2. E quem é o c? É o valor que está multiplicando o x ali do seno. Então, o c é igual a 3. Temos todos os nossos coeficientes. A igual a 5, b igual a menos 2 e c igual a 3. Qual o domínio da função? Como temos o seno, independente dos coeficientes, seja termo independente, seja o valor que esteja multiplicando o seno, seja o valor que esteja multiplicando o x, o domínio da função sempre vai ser todos os reais. Por quê? Porque sempre vai ser aquela onda seguindo tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, o domínio da função não tem dificuldade, sempre serão todos os reais. Imagem a mais b e a menos b. 5 mais menos 2 e 5 menos 2. 5 mais menos 2 é o mesmo que 5 menos 2, que é o mesmo que 3. Então, o primeiro valor é 3. 5 menos menos 2, fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então, vai ser 5 mais 2, que dá 7. É o segundo valor. Então, nossa imagem está certinha aqui. O primeiro valor é o menor, 3, seguido do maior valor, que é 7. O período, 2π sobre o módulo de c, módulo de menos 3, que é o próprio 3. Então, o período dessa função é 2π sobre 3. Só fazendo as substituições, a gente tem todos os valores. Então, determinamos o domínio da função, todos os reais, a imagem, o intervalo de 3 a 7 e o período 2π sobre 3. Agora vamos ver o gráfico dessa função, o gráfico da função menos 2 seno de 3x mais 5. Está aqui. Qual é o período da função? Ele começa aqui, ó, nesse ponto, cresce até aqui e para. Então, é um período correspondente a 2π sobre 3. Quem é a imagem da função? Está aqui, ó, entre o intervalo 3 e 7, conforme a gente calculou lá olhando os nossos coeficientes e a forma que a gente tem a função seno, correto? Então vejam que não tem muita dificuldade. A função seno ela tem as mesmas características, independente do seu coeficiente, independente do valor do seu ângulo. É só a gente ficar atento ali nos coeficientes e aplicar essas regras que a gente acabou de ver, tá certo? Então essa foi a nossa aula sobre função seno.